Boa noite, terça. É um prazer estar com vocês, uma alegria muito grande, especialmente por ser um público que é muito querido para nós, né? Estou aqui toda semana ainda que representada pelo Zé Renato, me sinto assim, então vocês fazem parte das nossas orações. Então tenho em vocês pessoas queridas e tenho por vocês um carinho muito grande. Como eu não sou Zé Renato e preciso de resumos de papel, eu vou usar esse pedestal aqui, sei lá como chama isso. E queria pedir para vocês abrirem a Bíblia lá em 1 Samuel. Como o Renato disse, a Terça Cult está fazendo essa série de mensagens, Coisa de Mulher. E ele me deu liberdade para escolher sobre que mulher falar. E aí eu queria falar sobre mulheres, mas não para mulheres. Gostaria de falar sobre mulheres, mas não para mulheres, para todos nós. E a partir da história de Abigail. Aí por isso que eu pedi para vocês abrirem lá em 1 Samuel 25. Eu vou ler a partir da segunda parte, do primeiro versículo mesmo. Mas eu vou ler daqui a pouco, porque eu queria falar algumas coisas antes de ler esse texto. A primeira coisa que eu queria falar é para a gente conhecer um pouco dessa jornada aí no capítulo de 1 Samuel 25. Eu queria que a gente pudesse abrir mão ou transpor alguns condicionamentos culturais que a gente traz com a gente, especialmente sobre algumas características do feminino que não são exclusivas da mulher, mas que, de alguma forma, elas foram condicionadas ou deixadas de lado na nossa sociedade, que precisam ser resgatadas para que a revelação do Cristo seja ainda mais facilitada nesse meio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu estou querendo dizer que homens e mulheres negligenciaram por anos características que são próprias das mulheres, mas que não são só as mulheres que têm essas características e que são essenciais para que a nossa sociedade, de alguma forma, perceba Jesus. Então, eu posso citar diversas características, vou fazer isso a partir do texto, mas características como sensibilidade, ternura, afetividade, que são geralmente ligadas à mulher e que nos fazem falta muitas vezes. A possibilidade de, numa conversa, perceber e sentir o outro. E muitas vezes a gente acha que essa afetividade ela não faz parte, por exemplo, do mundo dos negócios, onde a gente precisa ser objetivo e pragmático, mas a história está demonstrando para a gente que na diplomacia, nas negociações, no sentir o outro, nas nossas omissões, nas catástrofes naturais em razão da nossa omissão, como a gente tem vivenciado, a gente percebe que existem características do feminino que têm sido negligenciadas. E a gente, como cristãos, precisamos rever isso de alguma forma. E eu falo isso porque, como a Bíblia mesmo fala, Deus nos fez macho e fêmea. Deus não nos fez simplesmente para o masculino ou somente o masculino, mas Deus nos fez homem e mulher. E, independentemente da relação do casal, dentro de um casamento, nós somos seres relacionais e devemos nos relacionar. Então, é possível que nós percebamos as características do feminino para além de uma relação conjugal, que não está só ligada a uma relação conjugal. E que a gente precisa, se não manifestar essas características, aprender a preservá-las, percebê-las e valorizá-las, seja em qualquer ambiente que a gente estiver. Então, eu escolhi a história de Abigail porque ela fala muito ao meu coração, porque ela se mostra como uma mulher muito lúcida, muito forte, diplomática e inteligente, e a Bíblia ainda diz que ela era muito bonita. Então, eu queria começar a ler com vocês e depois eu vou fazer algumas observações a partir do texto. Lembrando que o meu convite para vocês, então, é para que a gente possa perceber essas características e tentar resgatar esse projeto original de Deus para nós, considerando tanto o feminino quanto o masculino. E um convite especial para as mulheres é para que vocês percebam se vocês têm sufocado em vocês algumas características que são próprias para a gente ir para esse mundo aí e que busca objetividade, pragmatismo, e às vezes a gente deixa de lado um pouco a nossa sensibilidade, porque a gente acha que isso não faz parte do mundo profissional, por exemplo.
E aí a gente negligencia isso ou sufoca algumas características que nos são próprias e que as pessoas precisam perceber e sentir simplesmente porque o mundo busca objetividade, pragmatismo. Um mundo de homens e muitas vezes o mundo de negócios é um ambiente frio, né? Inóspito para nós mulheres. Então vamos ver o que a gente pode resgatar a partir desse texto e como nós podemos revelar melhor o Cristo a partir da nossa rotina, seja ela qual seja. Então vamos lá. 1 Samuel 25, parte B do primeiro versículo. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha bens na cidade de Carmelo, era um homem muito rico e possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e sua mulher era Abigail, uma mulher muito inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo: leve minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para todo que é seu. Sei que você está tosquiando ovelhas, e quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada do que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo de uma época de festa. Por favor, dê-nos seus servos e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água, a carne do meu gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou uma mensagem para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles no campo, nada perdemos. Dia e noite eles eram muitos ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a nossa família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro, e aí vai descrevendo as coisas que ela pegou, todos os mantimentos, e aí lá no 19 diz: e disse a seus servos: vocês vão na frente, eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Versículo 20. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes do meu senhor, que o meu senhor enviou.
agora, meu senhor, juro pelo nome... E aí ela vai explicando para Davi, continua explicando para ele por que ele não deveria matar aquele povo, lembrando de quem ele era, que ele era rei. Daqui a pouco a gente lê esse trecho do 26 em diante. E aí a gente vai lá para o 32, que é quando Davi cai em si, e ele responde a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino que pertence a Nabal teria sido deixado vivo. Então Davi aceitou o que Abigail tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo que sofreu, tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Até aí. Depois a gente vai ver que, após a morte de Nabal, Davi fica sabendo que ele havia morrido e aí convida Abigail para ser sua esposa. Ela aceita e ela vai e se torna sua mulher. Mas o que é mais interessante desse texto, que eu queria chamar a atenção, são algumas características que essa mulher demonstrou e a inteligência que ela demonstrou. E eu penso que essa história, ela funciona para nós como um tapa de luva, assim, para toda a nossa racionalidade, para toda a nossa lucidez, para todo o nosso senso de justiça. Porque se a gente for perceber esse cenário, a gente vê de um lado Nabal, que o próprio nome diz, era um homem insensato, completamente tolo, era um homem extremamente rico, egoísta, individualista, ligado a seus bens, às suas posses. E de outro lado, a gente vê um homem como Davi, que tinha acabado de ser ungido rei, porém ainda não estava no trono. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul nesse período. Ele estava com o seu exército ali de mais ou menos 400 homens na região do Mar Morto, e eles estavam permanecendo nesse lugar, fugindo de Saul, que estava enciumado com a popularidade que Davi estava ganhando nesse tempo, e ele já havia sido ungido, mas ainda não tinha subido ao trono. E é nesse período que Davi e seu exército vai para essas terras de Nabal e fica ali por um tempo. E o texto conta que os homens de Davi, eles fizeram como uma espécie de muralha de proteção para as terras de Nabal, porque por conta desses homens que ficaram ali, eles impediam que ladrões chegavam. Então, para aquele povo e para a cultura da época, o que Davi estava pedindo não era muito. Ele não estava pedindo dinheiro em troca de proteção. Ele estava pedindo simplesmente mantimento, comida, em troca da proteção que ele deu. Então é por isso que ele olha para aquela situação de uma forma muito assustado, porque como assim a gente protegeu os bens dele e ele responde o bem com o mal? Então, de um lado a gente tem esse homem nécio, tolo, como Nabal, e de outro lado a gente vê um homem como Davi, que queria fazer justiça com as próprias mãos. Ainda que de forma legítima, por qualquer direito que ele tivesse, ele quis se valer da força e do poder que tinha para que a sua vontade fosse feita. Então, de um lado, a gente tem um homem bruto, do outro também. 2 homens brutos que queriam fazer valer a sua vontade, um extremamente egoísta, e o outro falou, você não vai dar, não? Então nós vamos tomar a força e eu vou matar todos os homens para você ver que eu sou rei, então, e que vou ser rei. Então, utilizando-se do seu poder que tinha, e de um poder expressivo, de guerra, ele decide invadir as terras de Nabal. E é necessário que uma mulher, numa posição completamente desfavorecida e desprivilegiada, intervenha numa situação para mediar a situação e impedir que Davi chegue às terras de Nabal. Então,
a gente percebe que Abigail, ela era uma mulher extremamente lúcida e razoável. Então, essa é a primeira característica. Então, a postura de Abigail que a gente vê nesse texto e que me chama a atenção, a primeira delas é que ela é uma mulher extremamente lúcida e razoável. Ela é uma mulher que consegue pensar para além dos seus apetites. Ela conseguiu ver aquela situação para além de qualquer sentimento, seja ele de justiça, de raiva, que é o que motivava aqueles homens a agir. Aqueles homens foram movidos por seus apetites e ela teve a lucidez suficiente para olhar para aquela situação e dizer assim: meu Deus, se eu não intervir, Davi vai entrar aqui e matar todo mundo. E se a preocupação dele era com alguns bens e algum mantimento, ele vai perder tudo. Então ela teve a lucidez suficiente para antever e perceber o que iria acontecer e teve a rapidez de agir. O texto diz em determinado momento que Nabal ele era um homem tão tolo que ninguém conseguia conversar com ele. Então ela vai lá, separa os mantimentos e age, manda primeiro os mantimentos, depois ela vai e conversa com Davi e a situação muda de figura. Então a gente vê que ela é uma mulher extremamente inteligente e essa é uma inteligência que eu sinto que nos falta. E aí, como eu disse, é genérico, não é em razão de ser mulher ou de ser homem. Nos falta inteligência na hora de agir. Às vezes, nós nos deixamos levar pelos nossos apetites. E por mais argumentos legítimos que a gente encontra, no fundo, a gente só quer fazer valer a nossa vontade. A gente nem perguntou para Deus se aquilo faz algum sentido, se aquilo de fato envolve a vontade de Deus e o querer de Deus. A gente simplesmente decide agir. Por mais legítimo que seja, por mais argumentos que a gente encontre, a gente acaba sendo movido por nossas razões. Então, nos falta a inteligência de Abigail para perceber as situações e decidir como agir, ou melhor, até intervir em algumas situações que nos cercam. E eu falo disso porque aí eu passo para o segundo ponto, que ela é uma pessoa que, além de ser lúcida e inteligente, ela é uma pessoa que se responsabiliza. Ela é uma pessoa que vê responsabilidades e age diante das responsabilidades. Abigail, ela tinha todos os motivos para se colocar como vítima da situação. Perceba, ela era uma mulher desprivilegiada, que era serva de seu marido. No texto, ela chama todo mundo de senhor. Ela chama Davi de senhor. Ela chama o marido dela de senhor. Ela chama os servos do marido dela de senhor. E ela poderia virar e falar assim: bom, eles que são homens, eles que se entendam, eu não vou intervir nisso, eu vou ficar aqui cuidando da casa, eu vou fazer as coisas que me são próprias, eu não vou intervir nessa situação. Motivos ela tinha. Se posicionar como vítima, ela poderia, de um contexto. Mas não foi isso que Abigail fez. E eu sinto que é um tapa de luva para a gente, porque ela retira de nós qualquer argumento que a gente tem diante de uma situação. Porque se Cristo nos deu a lucidez suficiente para a gente enxergar algo de errado, ou alguma responsabilidade, ainda que a gente esteja numa condição desprivilegiada, é nosso dever ou nossa responsabilidade agir. E muitas vezes a gente escolhe se omitir por ter argumentos ainda que legítimos para não agir. Então eu estou vendo, poxa, esse negócio vai cair, vai derrubar, vai cair na cabeça de alguém. Ah, mas isso aí não é minha responsabilidade, deixa que alguém faça. Eu estou lá no meu serviço, eu estou vendo, nossa, esse cálculo está dando muito errado, isso aqui vai dar um problema lá na frente. Ah, não, mas a minha responsabilidade é só fechar o orçamento, então deixa para lá. Ah, fulano de tal, poxa, me procurou, disse que está assim, assim, assado. Ah, bom, mas eu não sou psicólogo, eu não vou resolver isso, eu não vou falar com ninguém, deixa ele com o problema dele. E às vezes a gente tem lucidez suficiente para perceber o problema, é o que Deus tem nos dado, a percepção, e a gente não se responsabiliza, a gente não se compromete. A Abigail, ela se comprometeu, ela tomou aquela causa como sua. E é curioso que, para a gente, o Nabal ele pode ser qualquer um, ele pode ser um filho, uma irmã, um tio, uma situação, um emprego, um patrão, não necessariamente
um marido, mas nós estamos submetidos a diversas condições, independente de sermos homens ou mulher. E como nós temos agido diante dessas situações? A gente se coloca como vítima das situações ou a gente se percebe como alguém que pode tomar alguma providência na medida do que a gente percebe? É interessante que ela não é vítima e ela também tem senso de responsabilidade. Davi fala para ela que se ela não tivesse agido rápido, talvez o mal teria acontecido. Isso quer dizer que tem momentos em que não dá tempo de se aconselhar com ninguém. Não dá tempo de falar assim, nossa, eu vou ligar para o pastor e perguntar aqui, ô pastor, o que você acha que eu faço? Tem hora que não dá tempo. A gente tem que agir com rapidez e ela fez isso. Peraí, o que eu tenho que fazer? Ela não ajoelhou e foi orar. Existem situações que vão exigir de nós dobrar o joelho no chão e orar, mas naquele momento ela precisava de resposta rápida. E no momento que a resposta tem que ser rápida, que a situação é imediata, a gente tem que agir. Não dá para ficar esperando, não, peraí, eu vou me aconselhar e aí eu vejo o que eu faço. Não, tem que ter senso de oportunidade, tem que agir instantaneamente. A terceira característica que eu percebo em Abigail, que também nós precisamos cultivar, é que ela é uma pessoa que tem senso de valor. Ela soube manipular riquezas melhor que Nabal. Nabal, ele recusou o pedido de Davi por mero egoísmo. Ele disse, eu não sei quem você é, tem tantos aí que saem de perto de seu senhor, eu não sei se você é rei, eu não te conheço, quem é Davi, da casa de Jessé, eu não vou dar os meus bens para você. Agora, Abigail não. Abigail, ela foi lá, separou os mantimentos, os pães, porque ela sabia que era melhor ter uma perda, ainda que pequena, por um valor, algo de valor maior, do que criar uma indisposição por algo que não tem nenhum valor, por bens materiais. E aí, esse princípio de saber ter senso de valores, de valorizar aquilo que nos é importante, nos é superior, vale não só para riquezas, saber manipular riquezas, mas também para uma escala de princípios que às vezes nos faltam. Então, para isso eu penso em 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu penso é em relação à realidade financeira de muitas casas. Hoje, a mulher no mercado de trabalho já não é mais uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. Existem muitas mulheres que, se não são o maior orçamento da casa, a maior receita, são um orçamento considerável, que faz parte das despesas e que, se perder, faz falta. Só que a questão que fica para nós, enquanto cristãos, é como que tem sido essa administração do lar. Se o fato da mulher ter o dinheiro ou a maior parte do dinheiro, se isso se torna um elemento de barganha nas casas ou se isso não é um elemento de barganha, se a gente entende de uma forma correta, do tipo, é compartilhado. Porque muitas vezes a gente vê casas em que a mulher acha que simplesmente porque tem o maior salário, utiliza aquilo como manipulação, ou o homem que tem o maior salário utiliza isso como manipulação. E aí, o que permeia a relação já não é a relação por si, é como manipular o dinheiro. Bom, então todas as decisões que envolvem os gastos, eu decido e a última palavra é minha, e eu nem ser minha última palavra do homem, ok, mas nem considero a opinião da mulher na hora da tomada de decisões ou vice-versa, A mulher, às vezes, numa tentativa de resposta, a toda essa subjugação que tivemos ao longo do tempo, vira e fala, não, eu não vou deixar homem nenhum me dominar, então, se eu tenho o maior orçamento da casa, eu decido como isso vai ser usado da melhor maneira possível e desconsidero a opinião do outro. Então, é a hora em que o dinheiro ele se torna um mediador das relações e a gente perde o princípio essencial aí, que é o relacionamento. O outro valor que eu considero aqui, nessa manipulação de riquezas, mas considerando também valores, é que a gente deve priorizar relacionamentos em detrimento de riquezas. E isso em qualquer contexto. E eu penso nisso, quando eu penso nisso, eu lembro do meu noivado com o Renato, que a gente teve um momento em que a gente vivenciou uma experiência nesse sentido.
O Renato, acostumado a aconselhar vários casais, ainda solteiro, que iriam se casar, ele compartilhou comigo algo que ele percebia. Ele percebia que, às vezes, os casais ficavam muito atarefados com as coisas do casamento, resolvendo tudo, e no período do noivado, eles praticamente não tinham tempo junto. Deixavam de ir ao cinema, deixavam de sair, ficavam tão atarefados, e aí estavam o tempo inteiro ou só conversando sobre as coisas que tinham que organizar, e não conversavam mais, não tinham mais o relacionamento, tinha se tornado quase que uma empresa, né? O que a gente precisa fazer para o evento na data tal? Depois dali, não sei o que vai acontecer. Um estranho diante do outro, né? Ficaram um ano sem se falar. E aí, percebendo isso, comentou comigo e disse assim, acho interessante a gente priorizar o nosso momento junto e ter alguns momentos para sair e tudo mais. Eu, na hora, achei muito bom, falei, puxa, legal, concordo, o relacionamento é prioridade. Só que, na prática, eu não conseguia fazer isso e me desligar como o Renato conseguia. Então, às vezes, a gente saía e eu ficava, nossa, e essa conta, hein? Será que está dentro do orçamento do casamento? Não, e a gente tem que resolver aquilo ali. Não sei o quê, não sei o quê. E eu me percebia não valorizando o relacionamento, que era o que a gente precisava valorizar naquele momento. Não era hora de conversar do casamento. A gente vai conversar no outro dia. Não era hora de falar sobre as contas. A gente ia conversar sobre as contas no dia seguinte. Aquele momento e aquele gasto específico estava programado. E era para o quê? Valorizar o que era mais importante, era o relacionamento. E esse era o menor dos desafios, porque quando a gente se casasse, que foi de fato o que aconteceu, outros desafios viriam maiores, outras atividades, que uns anos, filho, são coisas que ocupam o nosso tempo. E se a gente, desde ali no noivado, não aprendesse a priorizar o relacionamento, a gente teria perdido a essência, o que nos era mais importante. Então, esse jogo de valores que às vezes a gente se perde. Eu tenho um amigo que ele é tão louco assim de contar dinheiro, gosta tanto que eu acho que o prazer dele é saber que ele economizou. Aí, se ele vai no supermercado e está um sorvete lá R$16,50, ele anda até o outro supermercado e compra o sorvete de R$16 só para ter a sensação de que ele pagou mais barato e esquece que ele gastou de gasolina para chegar no outro supermercado, só para ter a sensação de que economizou. Quer dizer, ele não considerou o tempo que ele perdeu, a gasolina que ele perdeu, não considerou nada. O tempo que ele poderia estar com quem ele gosta, num domingo, ele não considerou, porque ele quis economizar. Então, a sensação de economia, para ele, é mais prazerosa do que uma conversa. Então, assim, como que está a sua escala de valores aí? Como que está? Nada contra as economias, nada contra os seus propósitos objetivos, nada contra. Mas a questão é a seguinte, como que estão os seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos? Isso é a sua prioridade? Quando você está com a pessoa que você ama, com seu amigo, você desliga de tudo? Você consegue estar ali? Ou você está pensando em tudo? Eu acho que isso me lembra muito a frase que o Renato até citou na pregação do acampamento, que estava até afixada lá em um daqueles banners, que fala que a nossa missão é uma ação que exige explicação. Essas coisas podem parecer bobas, mas a partir do momento em que a gente começa a agir em essência, pelo que nós somos, conectados em Deus em um primeiro momento, atento às pessoas que estão ao nosso redor, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão nos perguntar por que a gente age assim, por que a gente é assim. E aí é exatamente o momento em que a gente está pronto para evangelizar alguém. Não é só no Jesus te ama, toma aqui um panfletinho. Mas é o seu colega que está do seu lado. Vai chegar um momento que ele vai te perguntar por que você age assim? Por que você está aqui quando eu estou conversando com você? Você está aqui. Você não está lá, não. Você está aqui conversando comigo. Você me escuta, você me vê, você me percebe. Será que você percebe as pessoas que estão ao seu redor? Você percebe os seus colegas de trabalho? Você tem a sensibilidade para perceber o dia que alguém está triste, que não está? Esse discernimento vem do Espírito Santo. E ele precisa fazer parte do nosso dia a dia. Agora, voltando para o nosso tema aqui, que era o senso de valor, né? Concluindo. Ponto 4. Abigail, ela é uma mulher que faz tudo com ternura. E isso é muito interessante, né? Que motivos para agir assim ela não tem. Ela estava numa condição que não
não explica, né? É fora da lógica esperar dela essa reação. É ela que vai dar o choque de lucidez em Davi e virar para Davi e dizer assim: ei, Davi, você é rei. Não faça isso, não suje as suas mãos. Não suje. Você poupou a vida de Saul e agora você está tendo a oportunidade de matar Nabal. Não faça isso, você é rei. Mantenha-se convicto nos seus propósitos, porque no dia em que você subir no trono, você não vai precisar se lembrar de que você sujou as suas mãos de sangue na casa de Nabal. É ela que lembra ele de quem ele é, de quem ele é em Deus em primeiro momento e que Deus havia ungido ele. E ela faz isso com muita ternura, ela faz isso com muita sensibilidade. E aí é o trecho que eu pulei aí, quando ela fala sobre isso, no versículo 25. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue, de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que te todos os que te pretendem fazer-te mal, sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Te suplico que a ofensa da tua... esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que trava os combates do Senhor, e que em toda a tua vida não se ache culpa nenhuma, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. E aí ela continua falando para ele que seria desnecessário ele fazer justiça com as próprias mãos, e ela toma para si toda a sua responsabilidade. Nesse ponto, eu esqueci de falar, quando eu disse que ela se responsabiliza, que ela assume a culpa para si. É interessante que ela não trata como se a culpa fosse de Nabal unicamente, ela traz a culpa para si. Ela percebe que, por ter um marido nécio, tolo, ela foi desatenta quando os servos de Davi a procuraram. Então, ela se coloca como culpada, ela se coloca na situação, se responsabiliza, e aí, depois ainda consegue convencer Davi de que ele não precisava sujar as suas mãos. E é muito interessante que depois Davi, ele ainda fala: bendito seja o Senhor que enviou você ao meu encontro, porque realmente eu caí, né, em mim, vamos dizer assim. Ele caiu em si e percebeu que não valeria a pena pagar o mal com o mal, mas que ele deveria vencer o mal com o bem, que é o que fala lá em Romanos 12:17, né? Que a gente deve vencer, não devemos pagar o mal com o mal, mas a gente deve vencer o mal com o bem. E foi o que a Abigail fez aqui. A gente percebe, então, a sua ternura, a sua compaixão, a sua solidariedade, e ela acaba agindo numa situação que diretamente não lhe afetaria. Ou melhor, poderia afetar, mas a gente consegue, né? Não sei se isso passou pela cabeça dela, foge ao que a gente tem aqui no texto, mas pela situação que ela estava submetida, talvez ela poderia pensar assim: eu não, deixa Davi matar Nabal, ele é um homem tolo mesmo, ninguém já consegue falar com ele, que ele morra, e eu vou sobreviver mesmo, né? Então, que ele morra, né? Que ele pague pelo mal que ele fez, pela tolice dele, eu vou ficar aqui na minha, isso não me diz respeito. Mas não é dessa forma que ela age. Ela se solidariza, se compadece da situação. E o interessante é que a situação ela termina bem para todo mundo. É aí que a gente percebe o quanto o bem de Deus e o quanto ela estava movida por Deus mesmo. É porque a situação, ela consegue aplacar o mal que estava no coração de Davi e a situação se resolve. E por Nabal também. O mal que ia se chegar a Nabal não chega. Ou seja, a situação é resolvida da melhor maneira possível. Algo que os dois não conseguiram perceber. Ela consegue ter a lucidez de perceber essa situação. Eu estava lendo um livro recentemente que chama O Resgate do Feminino. É da Isabelle Ludovico, esse livro. E é muito interessante que, nesse livro, ela fala sobre... Ela fala que ela teve uma criação francesa
e que, como teve uma criação francesa, ela foi muito influenciada pela razão. E aí foi ela que me chamou a atenção para o que eu comentei anteriormente, sobre como nós, mulheres, a gente às vezes sufoca algumas características que nos são próprias, simplesmente porque a sociedade às vezes exige que a gente reaja com mais pragmatismo e objetividade. E às vezes a gente faz isso mesmo. E aí o interessante que ela fala no livro dela e que me chamou a atenção é que ela fala que essas características como intuição, amor, ternura, a gente vai deixando de lado e tal, né, para parecer mais sério, mais objetivo, mas que as duas principais decisões da vida dela foram vitórias do coração sobre a razão. E aí ela fala sobre o casamento dela e sobre a decisão por seguir a Jesus. E ela fala que essas duas decisões dela foram vitórias do coração sobre a razão. Em que sentido, né? Não que ela tenha abandonado a razão, né? E não que a Abigail o tenha feito de maneira alguma. Ela foi extremamente lúcida. Mas a gente percebe que nós somos seres racionais e emocionais e que precisa haver uma comunicação e precisa haver um trânsito entre essas duas partes que não são próprias, assim. E aí negar completamente as nossas emoções ou o nosso coração, né? Não no sentido do coração enganoso como dos nossos apetites e paixões, mas o coração no sentido de perceber a Deus que ultrapassa os sentidos e ultrapassa a nossa razão, é que a gente precisa mesmo caminhar nesse sentido. Então, é pedir a Deus o discernimento suficiente para transitar entre razão e emoção, sem que a gente seja movido por uma exclusivamente ou outra, né? O mundo, então, não precisa de gente mais pragmática, mas precisa de gente mais empática, mais solidária, que tenha mais compaixão, para que, de alguma forma, a gente possa experimentar a paz que a gente percebe aqui, nessa situação, depois que tudo se resolve. Outro ponto que eu achei interessante, já caminhando para o final, é que a Abigail ela foi capaz de se humilhar sem se desvalorizar. Ela foi capaz de contornar aquela situação toda e, em nenhum momento, ela foi desvalorizada. Pelo contrário. Se Davi não tivesse percebido o valor que ela tinha, ele não teria, depois que Nabal morreu, convidado ela para ser sua esposa. Então, ela é, sim, uma mulher bonita, como o livro disse no início, né? No início do texto, mas ela é uma mulher também muito inteligente, que ela conseguiu usar muito bem a habilidade que a mulher tem de funcionar como pescoço e manipular situações, mas não a palavra manipulação no sentido pejorativo, mas a manipulação guiada pelo Espírito Santo. Então, ela manipulou aquela situação, mas não movida por um interesse próprio, mas ela manipulou uma situação completamente orientada por Deus para fazer gerar o belo. E eu acho que a mulher ela tem um pouco dessa característica, assim, especialmente as mães, assim, lembre da sua mãe aí. Eu acho que mãe tem um poder de gerar o belo em nós, é capaz de pegar o feio e transformar em belo. E acho que nos relacionamentos a gente consegue perceber isso também, como que nós temos essa capacidade que eu acredito ser divina, ser do próprio Deus, né, do próprio Espírito Santo regenerador, de transformar o feio em belo. Foi o que a Abigail fez aqui. Então, a última característica que já estava relacionada com essa é que ela é uma mulher que teme a Deus. Então, se somos pessoas tementes a Deus, a gente consegue ter mais empatia, consegue ter mais ternura, consegue ser lúcido em meio a situações onde as pessoas são movidas por seus apetites, e a gente consegue, de alguma forma, também não ser vítima das situações, ter senso de oportunidade, manipular bem riquezas e perceber o valor das coisas e valorizar o que realmente importa. Então, o meu convite mesmo é para que a gente tenha responsabilidade perante as coisas que Deus tem nos confiado, sejam elas quais foram ou quais sejam.
Então, que a gente tenha essa responsabilidade para cuidar das coisas que a gente... seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, as coisas que a gente faz, que a gente tenha esse senso de responsabilidade e que a gente aprenda com o Espírito Santo a transformar o feio em belo, seja da melhor maneira possível, né? E que, especificamente para as mulheres, o meu convite é para que a gente não mate em nós as nossas características, mas que, pelo contrário, a gente utilize essas características para manifestar Jesus para as pessoas nos ambientes onde a gente for. Que a gente tenha essa profundidade de relações, onde os outros possam perceber Jesus através do feminino que há em nós. Então, o meu convite é esse, para que a gente possa orar, para que o Espírito Santo resgate em nós essas características e para que a gente consiga colocar isso em prática na nossa vida. Amém? Então, vou orar. Pode orar? Deus, obrigada. Eu agradeço ao Senhor por nos ter feito macho e fêmea, com tantas características diferentes, mas que se completam entre si e nos tornam seres, Deus, interessantes um ao outro. E é maravilhoso ver o quanto esse relacionamento, Deus, é incrível, Deus, o quanto a gente pode experimentar um do outro e sermos transformados um pelo outro, Deus. Eu agradeço também por essa oportunidade, Deus, essa série de mensagens de valorizar características que foram tão abandonadas ao longo do tempo. Que a gente aprenda realmente a viver essas coisas, que a gente consiga agir, Deus, com diplomacia diante de situações de conflito, Deus. Que antes de querer tomar partido para um lado ou para o outro, não, o que eu acho que eu concordo mais, que a gente pense assim, peraí, como Jesus agiria? Por mais clichê que pareça, Deus, que a gente consiga fazer esse raciocínio e pensar, peraí, aonde está o bem? Para além dos lados, aonde está o bem? Como eu posso agir para transformar o ambiente onde estou? Onde eu preciso me responsabilizar? O que o Senhor tem permitido que eu enxergue e o que o Senhor quer que eu transforme? Que esse pensamento, Deus, esteja no nosso coração todos os dias, Deus, para que a gente possa revelar o Cristo para as outras pessoas, Deus. Essa é a nossa oração, que o Senhor seja conosco, Deus nos abençoe, Deus, e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém.